Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia, horror e mitologia, e esse é o Surto Coletivo, o quadro onde a gente surta juntos sobre algum filme ou série com os nossos comentários, interpretações, críticas, teorias e o que mais a gente quiser viajar juntos enquanto comenta sobre a obra. O filme de hoje, escolhido pelos membros do canal, é Seven, Os Sete Crimes Capitais, de 1995, do diretor David Fincher. Já aviso que a gente vai revisitar o filme inteiro com spoilers, então estejam avisados. E esse quadro funciona bem melhor se você for deixando aí também os seus comentários para discutir cada ponto da história. Sem mais delongas, bora lá então! Hoje nós vamos falar de um dos filmes de suspense e crime mais icônicos da história do cinema, Seven, Os Sete Crimes Capitais, de 1995, dirigido pelo David Fincher. É esse filme que combina aí esse clima noir pesado, com esse mistério psicológico angustiante, né? Que ficou marcado na história do cinema por trazer atuações memoráveis do Brad Pitt, do Morgan Freeman, do Kevin Spacey, né? Vamos falar bastante dele aqui hoje. Da Gwyneth Paltrow também, né? Ela tem o seu destaque no filme. Então, bora acompanhar essa história e trazer as nossas impressões sobre o longa. E eu queria começar aqui com uma história pessoal, né? Minha história pessoal com Seven. Eu assisti esse filme por completo, pela primeira vez, há apenas 2 semanas, quando ele completou aí 30 aninhos de existência. O filme tá completando 30 anos esse ano, e alguns cinemas trouxeram ele de volta para exibir aí nas salas de cinema como um especial de aniversário. E aí o meu amigo aqui de Berlândia, o Felipe Xavier, sigam o Felipe Xavier, que ele é um apaixonado por cinema também, e ele tem 2 podcasts. Se tudo der certo, eu vou aparecer num episódio do podcast dele falando sobre Seven. Sigam ele e comentem lá na última postagem algo do tipo assim: obrigado por ter feito o Felipe assistir Seven. Enfim, estou falando do Felipe aqui porque o Felipe ficou abismado que eu nunca tinha assistido Seven antes. Assim como muitos de vocês também ficam abismados quando recebem essa informação. Pelo seguinte, existem alguns filmes que são referência estabelecida no cinema contemporâneo estadunidense, digamos assim, né? Por exemplo, no terror sobrenatural a gente tem O Exorcista, que é referência para todos os outros filmes de exorcismo que existem por aí. Nessa mesma lógica, Seven é um exemplo de filme que é uma grande referência quando se pensa em thrillers policiais, né? Mesmo que não se enquadre muito no gênero de horror, Seven vive sendo citado como referência em vários filmes de horror, como por exemplo no mais recente Longlegs. A 5ª temporada da série American Horror Story também é completamente baseada em Seven. Então, quando você trabalha como criador de conteúdo, você não pode se importar muito com spoiler, porque às vezes tem alguns filmes que, mesmo sem assistir, no meio da pesquisa que a gente faz para falar de outros filmes ou séries, você acaba esbarrando com spoilers desses filmes que são referência. Então esse era o meu caso com Seven. Como eu nunca me propus a ser um crítico de cinema, né, e aqui no canal eu só me proponho a falar mais de filmes com enredo sobrenatural, eu acabei nunca dando prioridade para tirar esse filme daquela minha lista de filmes que são uma vergonha eu nunca ter assistido. Só que eu já tive que citar Seven tantas vezes em diferentes vídeos aqui do canal, porque era inspiração para alguma outra obra, que infelizmente eu já sabia de toda a história antes de assistir. Já sabia, inclusive, do final do filme. Então, assim, eu não posso testemunhar sobre a surpresa com aquele final, né? Porque não vivi. Apesar de que eu tenho um bom argumento aqui, ó. Eu digo que um thriller envolvente é aquele que consegue te prender mesmo quando você já sabe os spoilers do final. Então, esse sim é o filme que te prende. É isso que posso dizer sobre Seven para começar aqui hoje. A sensação que me dá com esse filme é que aquele psicopata ali, né, o tal John Doe, né, ele criou uma narrativa tão instigante ali pro seu modus operandi, pro seu grande projeto, que ao mesmo tempo que os policiais do filme estão completamente intrigados, a gente também fica completamente intrigado e fascinado de forma sádica. Bom, vou começar aqui já trazendo um dos surtos de uma das membros que colocou lá na postagem, que é a Le2405. Ela colocou: a única coisa que eu tenho a dizer sobre esse filme é que eu terminei ele e fiquei em choque. Um comentário simples, mas completamente repetido aí pelas pessoas que têm o seu primeiro contato com esse filme, que é o tipo de filme que termina e te deixa completamente em choque, te deixa sem reação, te deixa ruminando aquele filme por dias. Vamos falar aqui de todos os pontos da história pra gente poder
chegar nesse final aí que às vezes divide opiniões. Tem muita gente que ama, mas tem gente que não curte esse final aí também. A história de Seven começa com esse detetive veterano, William Somerset, que é interpretado pelo Morgan Freeman e tá prestes a se aposentar. Ele é um homem bem metódico, bem culto e aquele tipo de personagem que já viu de tudo, mas que agora quer deixar pra trás essa cidade que é tomada pelo crime, pela decadência moral. Só que antes disso, ele precisa treinar o seu substituto, que é o jovem e impulsivo David Mills, que acabou de ser transferido. Brad Pitt aí nos seus anos da juventude, né, anos onde ele ainda arrebatava corações, né, arrebata com certeza até hoje, mas, gente, a gente se sente velho quando a gente vê a carinha do Brad Pitt nesse filme, com certeza. Uma curiosidade aqui, esse filme é muito lembrado pelo fato de que o David Fincher queria criar um ambiente claustrofóbico e deprimente, e por isso ele escolheu uma cidade sem nome, né? A cidade nunca é citada, então é essa cidade constantemente chuvosa e sem qualquer resquício de esperança e tal. Só que eu achei essa ambientação tão imersiva que eu vi o filme inteiro acreditando que a cidade era Nova York, porque é uma referência óbvia, só que parece até que eu me lembrava de ter escutado alguém falar Nova York no filme, sabe? Mas de fato o nome da cidade nunca é falado, só que na minha cabeça eu não percebi que era uma cidade sem nome enquanto eu assistia. Acho que quem já viveu em cidade grande conhece esse tipo de melancolia que é trazido aí com esse cenário, né? E já eu tenho alguns comentários a fazer sobre isso quando eu vou falar da esposa dele. A Bibi disse que sempre achou que era Detroit por causa da chuva. Poderia ser Nova York, poderia ser Detroit, poderia ser Los Angeles também. Inclusive tem alguns takes ali que me remetem à temporada de American Horror Story que se passa em Los Angeles e tem lá o enredo do assassino dos 10 mandamentos, né? Que é baseado aqui em Seven. Então assim, é uma cidade grande, com essa melancolia reconhecível aí pra todos nós. A Lele colocou: vocês sabiam que o Denzel Washington recusou o papel de Detetive Mills porque achou o filme muito sombrio? Imagina como seria diferente. Não sabia dessa informação. O Denzel Washington faria bem também, só que assim, Morgan Freeman, ele tá tão perfeito, sabe, tão entregue nesse papel. Eu sei que muito se comenta sobre o Morgan Freeman sempre atuar como Morgan Freeman. Ele parece Deus em todos os filmes que ele faz. Só que eu não consigo imaginar esse filme aqui com outro elenco. E, bom, continuando aqui com a história, né? Antes mesmo da transição do Brad Pitt ali, do David Mills, ser oficial, a dupla é chamada para investigar um assassinato brutal, que é uma cena que já mostra pra gente desde o início como que vai ser o estilo desse filme. Eles encontram ali um homem obeso, morto, em um apartamento imundo, que foi forçado a comer até a morte, né? Literalmente até o estômago dele estourar. E ali no local, o detetive Somerset encontra pistas indicando que esse não é um crime comum, parece ser parte de algo maior. Mais tarde, quando ele for voltar para essa cena do crime, depois de já ter descoberto um segundo crime ali desse mesmo assassino, ele vai encontrar a palavra gula escrita numa parede. Então, a ideia é que esse assassino forçou aquele cara obeso ali a comer e comer e comer até que o pecado da gula, entre aspas, causasse uma morte horrenda. E bom, o segundo assassinato, que já é mostrado poucos minutos depois, é de um advogado que aparentemente foi obrigado a se mutilar para cortar uma libra de carne do seu corpo, com a palavra ganância ou avareza, aí dependendo da tradução, escrita com o sangue dele ali na cena do crime. E o detetive Somerset é quem percebe essa conexão e já consegue entender que se trata de um serial killer que tá fazendo ali os seus crimes conforme os 7 pecados capitais. Então ele alerta o chefe ali da polícia, alerta o David Mills que eles estão lidando com um assassino meticuloso com uma visão bem distorcida de justiça. Eu acho que esse início de filme, já apresentando pra gente 2 dos crimes, 2 cenas de crime já de uma vez, a da gula e a da ganância, já faz com que a gente fique preso nesse filme de uma forma que é
difícil de comparar com outras obras aí do cinema. Esse filme aqui me faz pensar muito sobre a potência de longas que usam a imaginação do espectador como um artifício de tensão. Eu acho que esse aqui é o tipo de plot que te prende muito, porque você fica imaginando como que vão ser os outros 5 crimes a partir do momento em que você sabe que são os 7 pecados capitais. Você fica pensando, nossa, eu conheço os outros, então como que vai ser o crime da luxúria, né? Como que vai ser o crime da inveja? Você já fica mentalizando na sua cabeça. Só que mais do que isso, eu acho que o filme ainda estimula a sua imaginação, porque é muito brutal, de forma velada, o fato de que nós nunca vemos os crimes acontecendo. A gente só tem a explicação de como que eles aconteceram. Isso faz com que a nossa mente fique tentando dar forma, tentando reproduzir a cena na nossa cabeça o tempo todo. Isso é surreal. A Márcia falou, lembrei que ao ver a cena da gula eu fiquei em choque por todo o filme, né? O filme começa te deixando em choque e vai te mantendo assim até o final, né? Eu acho que esse choque só aumenta, Márcia. Bibi colocou, Seven é um filme bastante gráfico e explícito, mas a camada do que é apenas insinuado é ainda pior porque deixa pra nossa imaginação. O da preguiça pra mim é o pior de todos. Vamos falar do da preguiça já já. Mas antes, eu queria comentar só um pouquinho aqui sobre a relação entre esses dois policiais. O William Somerset e David Mills. O Somerset, ele tá considerando que esse caso é extremo demais para ser a sua última investigação, né? O cara só quer se aposentar, ele só quer ter a sua última semana aí mais leve, né? Quem não entende esse senhor, né? Há 7 dias de se aposentar, só que ele acha que esse não pode ser o seu último caso porque é algo pesado demais para alguém que já passou por tanta coisa e que só quer um descanso. Só que ele também acha que esse não pode ser o primeiro caso do David Mills, porque ele acredita que é um caso pesado demais para alguém que é um tanto inexperiente e que parece ter um temperamento explosivo. Acho isso muito interessante. Desde o início do filme, a gente tem pistas sutis de que o David Mills tem um temperamento explosivo, apesar da gente ver isso em poucas vezes ao longo do filme. É deixado claro ali que o Mills não é um inexperiente de tudo. Ele mesmo afirma que ele trabalhou duro para ser transferido para essa cidade, e é curioso que o filme nunca deixa claro o que foi que ele fez para estar ali, né? Mas é dito que literalmente ele brigou para conseguir essa transferência. Inclusive, um lembrete para você que está assistindo esse vídeo editado no futuro, isso aqui é um corte da nossa live exclusiva para os membros do canal. Se você tiver condição de apoiar o meu trabalho, eu te convido a clicar em Seja Membro e se juntar aos membros da cambada para poder assistir essas lives aqui ao vivo e interagir comigo nos comentários aqui na tela. Além de, é claro, votar nas enquetes lá no grupo dos membros para escolher qual vai ser o próximo filme ou série que a gente vai debater por aqui. Clica em Seja Membro aí e veja se faz sentido para você. Agora, continuando. A Lele colocou aqui um comentário. Eu acho incrível que o número 7 aparece várias vezes no filme. Tipo, o detetive Somerset é convidado para jantar às 7 e o clímax rola nesse mesmo horário. Doideira. Não só isso. O filme, né, que vai acompanhar esse assassino, trazendo os 7 pecados capitais do seu modus operandi, se passa ao longo de 7 dias. E a narrativa ali é dividida em capítulos, começando na segunda, na terça, na quarta, chegando até o domingo. Então, assim, realmente o 7 tá presente ali em vários elementos e é só um dos detalhes incríveis aí que o David Fincher pensou pra gente. Vamos falar um pouquinho sobre essa vida pessoal aí, a vida familiar do David Mills, né? Porque enquanto eles estão investigando ali os casos, a gente conhece a esposa do Mills, que é a Tracy, interpretada pela Gwyneth Paltrow, que se sente bem solitária ali nessa nova cidade. Ela convida o Somerset para jantar no apartamento deles e a gente conhece um pouquinho da vida do casal, né? Além de a gente conhecer também a risada um tanto assustadora do Morgan Freeman. A risada dele aqui é um tanto bizarra, mas ao mesmo tempo faz muito bem num filme que começa tão tenso a gente ter esse momento descontraído entre os personagens. E aqui eu quero trazer mais um comentário bem pessoal. No momento em que eles estão ali na mesa, junto com o Somerset, e eles estão rindo por causa do metrô que passa ali do lado e faz o apartamento tremer, e isso causa risadas neles, porque foi meio que um golpe que eles levaram ali do corretor que mostrou o apartamento pra eles. Eu tava assistindo
esse filme com a Mari, minha esposa, e comentei com ela como o filme me lembrou do nosso início de vida de casado, quando a gente estava começando a vida em São Paulo, e a gente viveu num apartamento que nem esse aí, bem do lado de um metrô. Nosso apartamento não tremia, não era nesse nível, só que o metrô passava bem do lado e fazia um barulho muito alto que incomodava e assustava às vezes as pessoas que visitavam a gente pela primeira vez. Como toda vida de casado, aquele início foi muito gostoso, só que ao mesmo tempo, viver em São Paulo foi muito penoso. E hoje em dia eu reflito muito sobre aqueles nossos primeiros anos e sobre o quanto que São Paulo era uma cidade hostil. Eu às vezes me pergunto, por que exatamente que a gente estava enfrentando uma cidade hostil daquele tamanho? Tipo assim, do que exatamente que a gente estava em busca? A resposta eu acho que era sucesso na carreira, mas que tipo de sucesso? Tô falando disso aqui porque esse filme, Seven, é um filme que foca na parte mais dura e sadicamente realista da vida. Então ele foca no sofrimento desses personagens que tentaram vir do interior e estão se encaixando ali na rotina de uma cidade grande onde ninguém liga pra ninguém. E então eu me identifico muito com esses desabafos da Tracy no filme. Quando ela traz essa melancolia de, poxa, eu vim de um local onde as pessoas se cumprimentavam, onde as pessoas davam bom dia, e aqui a gente tá no meio de um local onde você vê crime, pobreza, desigualdade em todos os cantos e parece que ninguém se importa com ninguém. Então, assim, essa temática do filme mexe muito comigo. E é muito interessante a gente ver isso refletido na relação entre o Somerset e o Mills, porque o Somerset é aquele típico policial velho que já perdeu a esperança de que ele realmente vai causar um impacto real na sociedade, enquanto o Mills ainda é aquele policial jovem com a sede de justiça. Então é muito bom você ver isso acontecendo com esses personagens e, em paralelo, ter esses desabafos da Tracy nas poucas cenas em que ela aparece, mas que são muito relevantes. A Márcia colocou aqui que esse é um único momento de alegria do filme, e a Letícia comentou: esse filme me deixou olhando pro teto, digerindo ele por bons minutos. Sim, esse é um filme que pede que você faça uma digestão aí por uns bons dias. Como eu comentei aqui da Tracy, deixa eu já puxar um outro ponto aqui que é muito importante sobre ela. A coisa com a Tracy fica mais tensa ainda quando ela se aproxima do Somerset, buscando conselhos sobre a relação dela com o Mills e revelando um segredo perturbador. Na sexta-feira, ela chama ele, em particular, num restaurante, porque ela fala: eu não tenho outros conhecidos na cidade, eu preciso desabafar com alguém. Ela revela o quanto que ela tá infeliz em se mudar para aquela cidade, especialmente depois de saber que ela está grávida. E ela acredita que a cidade é um lugar impróprio para criar uma criança, o que de fato é. E o Somerset, ele se simpatiza com a Tracy. Ele revela ali que ele persuadiu a sua ex-namorada a abortar o filho deles por razões semelhantes, mas ele se arrepende desde então. Eu gosto muito da forma como ele é humano com ela. Então, assim, abordei aqui já todo o núcleo principal que ronda a história da Tracy no filme, que é uma história mais paralela, mas que é muito importante para nos trazer toda a carga emocional que vai causar aquele choque na gente no final do filme. Mas vamos voltar então para a parte principal. Vamos falar dos crimes. A investigação continua, então, com a descoberta do terceiro crime, que é o crime da preguiça. Nesse crime rola o seguinte: um traficante de drogas, que também era um abusador, foi mantido amarrado na sua cama por um ano inteiro, definhando até se tornar um cadáver vivo. O corpo dele foi sendo mantido à base de drogas, dando remédios para que algumas infecções dele não causassem a sua morte. A gente que tá assistindo também acredita que ele tá morto, até que de repente, do nada, quando um policial chega o cangote ali e fala, e ele vai sussurrar pro cadáver, você mereceu, a vítima começa a respirar de forma agonizante, trazendo um excelente jumpscare que ninguém espera. É uma das cenas mais perturbadoras do filme, não só pelo estado da vítima, mas pelo choque da polícia e nosso também ao perceber que o cara tá vivo. E é o que eu comentei no início da live aqui. É muito massa como Seven tem alguns elementos do cinema de horror, que são muito bem utilizados. Não só elementos como jumpscare, mas algumas ambientações, como esse cenário aqui completamente opressor em que essa
vítima é encontrada também. Logo após a famigerada cena do crime da preguiça, a gente tem o primeiro contato deles com o assassino. O David Mills traz algumas observações ali que inspiram o Somerset a ir pesquisar bibliotecas para qualquer um que esteja pegando livros baseados nos 7 pecados capitais. Ele usa um contato dele, né, para conseguir as informações de quem estaria estudando esses temas, e isso leva a dupla até o apartamento do John Doe. Lembrando aqui, gente, que John Doe é um termo usado em inglês correspondente ao que seria o nosso Zé Ninguém, ou ao nosso fulano, mais especificamente. Então, esse nome, John Doe, não é o nome real daquele criminoso, e a gente tem aquela cena tensa, onde o John Doe tá voltando pra casa, né, dá de cara ali com o Mills e o Somerset na porta do apartamento dele, né, começa a atirar, começa aquela perseguição doentia ali, onde o David Mills consegue chegar perto de alcançar ele naquele beco, mas o John Doe é mais rápido e ele consegue incapacitar o Mills usando uma chave de roda ali pra golpear a carinha do Brad Pitt, né, que ficou com a cara estragada aí o resto do filme. Porém, tem um detalhe aqui que já me pega desde esse momento. O John Doe escolhe deixar o David Mills vivo e foge. E aí, vamos ver o que a gente tem aqui sobre esse personagem. A polícia vai investigar o apartamento dele e encontra ali uma grande quantia de dinheiro, centenas de cadernos onde ele escrevia aí suas teses, suas anotações de estudos e fotografias de algumas das suas vítimas, né? Inclusive tem uma foto ali do Somerset e do Mills, deixando claro que ele já tinha aparecido diante deles antes, fingindo que era um jornalista intrusivo ali, lá na cena do crime da preguiça. E inclusive nessa cena aqui também, o John Doe liga pro apartamento e conversa com o David Mills, falando sobre a admiração que ele tem por ele. E eu queria conversar um pouquinho aí com vocês agora sobre as impressões que temos sobre esse senhor John Doe. Primeiro comentário que eu tenho aqui. Eu não me orgulho de dizer isso, mas eu sinto que o John Doe seria um típico inscrito do meu canal. Socorro com essa fala minha, mas calma, explico. Quando eu vi aquele apartamento dele ali, com todas as fontes de pesquisa, com todas as obras literárias das quais ele foi atrás, com símbolos religiosos, eu fico pensando que é como se fosse a materialização do meu método de pesquisa para fazer aqueles roteiros pro meu quadro Fatos e Mitos, sabe? Onde eu tenho que pesquisar referências literárias, referências mitológicas para explicar alguma obra que foi feita num contexto contemporâneo. Então é isso, gente. Eu fico pensando que o John Doe seria um possível inscrito do meu canal. Mas enfim, além do fato do John Doe ser um personagem que tem toda uma carga de mistério aí ao redor dele, eu vejo que ele é um elemento do filme que volta a usar aquele artifício da imaginação que eu falei, que deixa elementos para a imaginação do espectador, para que a gente fique cada vez mais fascinado. Por quê? Porque a gente não sabe quase nada sobre ele, além do fato de que ele é um cara muito rico e muito culto. Então eu fico pensando algumas coisas que não são explicadas pelo filme. Por exemplo, como que ele conheceu o David Mills, né? Porque, vamos lá, a história do filme se passa ao longo de apenas 7 dias. Esses 7 dias foram suficientes para que ele conhecesse o David Mills, né, a partir do momento em que o David se tornou policial selecionado ali pro caso, investigasse a vida dele, né, espionasse ele com a esposa e pensasse, nossa, esse cara aqui vai ser ideal para ser a parte final do meu plano, já entregando spoilers aí do final. E aí começasse a sentir inveja da vida que o David tem com a Tracy. Assim, eu não digo que seria inverossímil, né? Mas eu sinto que o John Doe já conhecia o David Mills antes. O que me faz ter essa sensação é o fato de também existir um mistério sobre como que o David Mills foi parar ali, porque a gente tem aqueles comentários no começo do filme de que você teve que se esforçar muito pra vir pra cá, você quis muito, você brigou na polícia inclusive por isso, parece que ele chegou a se envolver em uma briga física com alguém. Então, sabendo que o John Doe aparentemente era um cara rico, aparentemente era um cara com uma possível rede de contatos, porque pessoas ricas têm redes de contatos, eu fico imaginando se ele já não tava de olho no David Mills antes da transferência do Mills ali para aquela Nova York que não é Nova York. São suposições que eu faço que podem acrescentar um passado, né, aí pro filme, uma carga maior aí pro passado desses personagens, mas que não são respondidas, né, e é interessante que o filme não responda
essas dúvidas, mas gostaria de saber de vocês que estão assistindo aí também, quais interpretações, suposições ou teorias vocês têm em relação a isso. A Márcia comentou aqui: eu até pensei nesse momento que ele tinha algo de sobrenatural. O Kevin Spacey traz a interpretação dele, esse personagem que tem esse olhar tão sádico, que parece ter domínio sobre toda a situação, que de fato, mesmo entendendo que o filme não vai ter um viés sobrenatural, tem alguns momentos que dá essa sensação de que esse cara deve ter um vínculo ou de fato com o Deus que ele acredita, ou às vezes com alguma outra entidade demoníaca aí. Bibi colocou aqui: será que o Doe seria responsável pelo Mills ter conseguido o cargo? 30 anos depois, esse filme ainda me dá dúvidas, né? Assim como ele nos faz pensar até hoje em cenas que ele nunca mostrou pra gente, apenas sugeriu. E falando em cenas que ele nunca mostrou, apenas sugeriu, vamos falar de mais um crime que... tava lembrando aqui, gente, eu acho que é pau a pau com o crime da preguiça, hein? Que é o crime da luxúria. Vamos lá, no sábado, o Somerset e o Mills investigam a quarta vítima. Foi uma moça chamada Lux, que era uma prostituta que foi violentada por um homem que estava usando uma cinta-liga com um facão feito sob medida ali. Só que esse homem que violentou ela com esse instrumento sádico, terrível, ele estava sob a mira de uma arma. Ele fez isso forçado pelo John Doe. E, gente, a cena em que eles interrogam esse cara é brutal. Eu acho que esse filme acerta muito em não mostrar explicitamente as cenas dos assassinatos, principalmente uma cena tipo essa, que eu acho que é uma cena que ninguém... eu tenho certeza que é uma cena que ninguém, em sã consciência, gostaria de assistir. Só que ao assistir o interrogatório e ver a dor que o cara tá sentindo em relatar o que ele foi obrigado a fazer, a gente consegue sentir a dor dele, mas até a dor da vítima, sabe? A Diana botou aqui: pra mim o da luxúria é o pior. A reação do cara é tão visceral, tão intensa, causa um desconforto absurdo. Concordo completamente, Diana. E aí depois já temos o do orgulho. Depois disso, o quinto crime é descoberto também. A gente tem uma modelo bela, mas narcisista, que foi desfigurada e forçada a escolher entre duas opções. Ela podia viver mutilada ou ela podia tirar a própria vida. E ela escolheu a morte. Então o Somerset e o Mills percebem, ao investigar esse caso aí, que eles estão sempre um passo atrás do assassino, que parece estar ali no controle do jogo. E interessante ainda sobre a cena da modelo é que até aqui, onde eles poderiam às vezes nos mostrar o rosto desfigurado da modelo, o rosto dela não é mostrado, apenas é dito que ele cortou o nariz dela, se eu não me engano, e a gente tem ali a foto dela em cima da cama para nos dar a noção do quanto que a imagem era algo importante para essa personagem. De fato, até o rosto da mulher é escondido da gente e deixado aí para nossa imaginação. E aí a gente chega numa das cenas do filme que, acredito eu, que pra quem viu esse filme aqui pela primeira vez, é um dos momentos em que o filme te deixa... Oi? O que tá rolando? Né? O assassino vai se entregar assim? Por quê? Rola o seguinte: logo depois desse quinto crime ter sido descoberto, o próprio assassino John Doe entra na delegacia coberto de sangue e se entrega voluntariamente, dizendo ali: detetives, né, num tom calmo e perturbador. E aqui, a escolha do Kevin Spacey para esse papel foi mantida em segredo durante toda a divulgação do filme. O nome dele não apareceu nem nos pôsteres, nem nos créditos iniciais, para que a aparição dele fosse um choque total para o público, porque ele já era um ator conhecido na época, e desde o momento em que ele aparece, ele é um personagem muito intrigante. Primeiro, ele ameaça alegar insanidade no seu julgamento, né? Isso é uma coisa que às vezes me incomoda um tanto em filmes policiais, porque é muito comum a gente ver essa ideia de que advogados tentariam limpar a barra do seu cliente, tentando alegar insanidade e mandar eles para um manicômio. Quando, na verdade, gente, no mundo real, você não precisa ter feito faculdade de direito, que nem eu fiz, para entender que a violência nos manicômios é e sempre foi algo muitas vezes pior do que violências que acontecem na prisão. Então, assim, mas eu entendo a lógica ali por trás desses thrillers policiais, que é uma ideia de que o policial envolvido no caso sente que ele só vai conseguir ter o seu trabalho concluído quando vê o cara atrás das grades. Então eu entendo por que pro David Mills, pro Somerset, é inadmissível a ideia de que esse cara não seja preso e julgado como alguém que cometeu esses crimes consciente do que estava fazendo. Então, assim, a condição
que o John Doe coloca ali para que o advogado não alegue essa insanidade no julgamento e também para que ele revele onde estão os outros 2 corpos dos outros 2 crimes que foram cometidos, porque ainda faltam os crimes da inveja e da ira. A condição é a seguinte: o David Mills e o Somerset vão ter que escoltar ele para um local não revelado, onde eles vão encontrar essas supostas 2 vítimas, né? As 2 vítimas finais. Durante essa viagem, a gente tem um clima de tensão que vai crescendo a cada momento ali. A interpretação do Kevin Spacey aqui, gente, reassistir esse filme é ficar impressionado com o sadismo, o ar de superioridade que esse cara consegue trazer pra cena. Na verdade, a relação dos 3 personagens ali na cena do carro, a forma como eles reagem um ao outro, a forma como eles reagem às falas um do outro, sabe? Nossa, de cair o queixo e bater palmas. Mas enfim, durante a viagem, o John Doe fala que ele acredita que Deus o escolheu para enviar uma mensagem sobre a onipresença dele e a apatia das pessoas em relação aos pecados. Ele mostra que ele não tem remorso pelas vítimas, porque ele acredita que aqueles pecadores, aquele homem que cometia o pecado da gula, a mulher que cometia o pecado da luxúria, todos eles tinham que ser responsabilizados pelos seus pecados, e ele acha que esses assassinatos chocantes vão forçar a sociedade a prestar atenção nele. E eu acho muito interessante esse discurso dele, pelo amor de Deus, interessante de uma forma pra gente analisar a narrativa, tá bom, gente? Não interessante de forma que alguém deva seguir, por favor. Mas eu acho muito interessante falar sobre a escolha dos 7 pecados capitais pra serem a base dessa ideia dele. Porque é muito massa a gente parar pra analisar que esses 7 pecados estabelecidos pela igreja, né, que historicamente isso vai remontar lá ao século IV, quando o religioso Evagrio Pontico escreve primeiro uma obra sobre os 8 vícios capitais, depois o São Tomás de Aquino vai aprofundar os estudos sobre os pecados capitais, e acho que ele funde o orgulho e a soberba até chegar aos 7 pecados que nós conhecemos hoje. Mas é muito interessante a gente ver como essa ideia promulgada pela igreja vai trazer 7 pecados que, na verdade, eles vêm de traços diários da vida humana. Esses 7 pecados, gente, eles são cometidos por todos nós diariamente, né? Às vezes em maior e menor escala, dependendo aí do seu contexto, do tipo de pessoa que você é. Só que cada um deles se relaciona com uma necessidade humana ou com algo rotineiro para o ser humano. Por exemplo, a preguiça. Preguiça está relacionada com o descanso. O descanso é uma necessidade humana. Então é você analisar em que ponto que a sua necessidade de descansar se torna um exagero para ser vista como um pecado da preguiça. A luxúria, né? O sexo é algo inerente aí ao funcionamento do nosso corpo enquanto animais. Então, qual é o ponto que o nosso desejo sexual ultrapassa o limite do aceitável e se torna um pecado da luxúria? Dá para discutir bastante sobre a forma como esse pensamento da igreja visa limitar e controlar traços que são inerentes a todo ser humano. Dito isso, a ideologia do John Doe é um pensamento muito presente até hoje em meios onde o extremismo religioso é presente, que é esse pensamento de que não existe pecado grande e pecado pequeno, e todo pecado, por menor que seja, merece ser punido. Uma ideia de que o mundo está sendo perdido porque está mergulhado em pecado e que algo precisa ser feito quanto a isso. É uma ideia extremamente perigosa. A Márcia colocou que ele se via como um mensageiro de Deus, né? Infelizmente, muitos se veem assim. Bibi colocou: nessa hora no cinema eu quase gritei filho da puta, e eu nem sabia que ele só queria ver o fim do trabalho dele de camarote, e a aparência totalmente comum e banal dele quebra a imagem de monstro que fizemos, e ainda manter o sentimento que há um monstro entre nós. Enfim, vamos falar da cena final. O que acontece então? O John Doe leva os detetives para um local remoto, bem longe dos limites da cidade, onde uma van de entrega está se aproximando. O Somerset intercepta essa van. Eu tenho muita dó do motorista, que só foi pago ali para entregar um pacote e depois é mandado embora a pé para casa. Coitado. E aí, quando o Somerset abre a caixa, ele fica horrorizado com o conteúdo do pacote. E na hora que ele abre, ele já entende o que tá rolando e começa a gritar pro David Mills largar a arma. Por quê? Enquanto ele está com a caixa em mãos, o John Doe tá conversando com o David Mills e ele
confessa pra ele. Ele fala que o sexto pecado, a inveja, foi cometido por ele próprio ao desejar a vida feliz que o Mills tinha. E então, como punição, ele assassinou a Tracy, né, a esposa do David, e colocou a cabeça dela na caixa. Inclusive, a Márcia colocou na postagem dos surtos, falando: esse filme me marcou demais. Foi o primeiro que eu me lembro que eu tive o efeito Mandela. A cena da caixa me pegou direitinho. Márcia, qual é o efeito Mandela que você teve? Foi o efeito de achar que você tinha visto a cabeça da Tracy na caixa? Eu já tive pessoas que falaram desse filme comigo, crentes de que a cabeça da Tracy aparecia em cena. E de fato ela nunca aparece. Mas parece que esse filme realmente causa esse efeito Mandela em algumas pessoas, né? Talvez isso seja causado por causa daquele rápido relance que tem da imagem dela aparecendo. Bom, depois que o John Doe explica que ele então cometeu o pecado da inveja, fica claro que ele está incitando o Mills a se entregar ao pecado da ira. A partir do momento em que o Mills entende o que está acontecendo e não quer acreditar e começa a gritar "What's in the box? What's in the box?", a gente já vê que o temperamento explosivo que foi anunciado antes está aparecendo aqui, apesar de que, assim, é complicado julgar o cara como um comportamento explosivo, né? Acho que poucos de nós resistiriam à vontade de dar um tiro na cara desse filho da puta. E aí, a gente tem esse final tenso, onde o personagem é colocado numa situação que deixa a gente aflito na cadeira, porque o Somerset fala pra ele: Mills, não atira. Se você atirar, ele ganha o que ele quer. Ele quer que essa cadeia de crimes seja completa. Você não pode dar pra ele essa última parte do plano. Só que aí o John Doe traz a informação que faz o Mills perder a cabeça de vez, que é a informação de que a Tracy estava grávida. Mills não sabia da gravidez, então ele vai lá, atira no John Doe, né, completa o plano dele, e a cena final mostra o Mills completamente arrasado sendo levado pela polícia, enquanto o Somerset diz a icônica frase: "O mundo é um lugar bom e vale a pena lutar por ele. Eu discordo apenas da primeira parte." Esse final ele foi tão impactante que o estúdio queria alterar ele quando pegaram a primeira versão do roteiro, mas o Brad Pitt e o David Fincher insistiram que ele fosse mantido exatamente como no roteiro original. Então é muito louco, gente, que filmes com final amargo são capazes de fazer a gente refletir um pouco sobre a vida. Tipo, eu termino de ver esse filme aqui e eu me questiono, sabe? Você vive em busca de quê, afinal? Não que Seven seja um filme pra você encarar como um filme inspirador, porque senão você vai entrar numa bad. Mas ele me faz pensar um pouco, remetendo de volta àquela ideia de quando a gente muda pra uma cidade grande em busca de algo e encontra essa apatia do mundo civilizado contemporâneo. Isso me faz pensar um pouco sobre como esses tais pecados, esses excessos, às vezes são distrações físicas que a nossa humanidade falha, nos leva a cometer, porque a nossa mente muitas vezes esquece de se contentar com aquilo de valor que a gente tem à nossa volta. Então, assim, esse filme me faz pensar sobre muita coisa, ele me faz... A gente falou muito aí que é um filme que precisa ser digerido. Eu poderia ficar aqui digerindo ele por horas. A Letícia falou: assisti com meu amigo e nós ficamos em silêncio por minutos digerindo o filme. A Lele disse: a cena final me deixou sem palavras, com certeza. Letícia Santana: esse final me deixa em estado de choque até hoje. Eu vi o filme faz 10 anos. Pois é, acho que mesmo quem viu o filme há 30 anos atrás tá até hoje com o filme na cabeça. Então é isso, Seven não é só um filme de suspense, não é só um thriller, é um estudo sobre niilismo, horror psicológico, obsessão por justiça. Ele deixa a gente com essa sensação amarga de impotência, sem o final convencional de vitória dos heróis policiais, e é por isso que ele é tão lembrado até hoje. Cambada, por hoje é só. Não esqueçam de deixar aí nos comentários as considerações de vocês. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!